Olá, eu me chamo Quino Cerqueira e estou aqui para conversar com vocês sobre o livro do Deuteronômio, texto que será lido nas comunidades cristãs neste ano de 2020, durante o mês da Bíblia. Ao longo deste semestre e do início do próximo semestre, teremos 3 encontros. Neste primeiro encontro, trataremos de questões preliminares que são fundamentais para a compreensão do livro do Deuteronômio. Neste primeiro encontro, falaremos do estatuto, do gênero literário, do contexto histórico e do horizonte que são próprios do livro do Deuteronômio. Este primeiro encontro estará dividido em 2 partes. Num primeiro momento, falaremos do estatuto e do gênero literário. Num segundo momento, do contexto histórico e do horizonte do livro do Deuteronômio. Bem, o estatuto do livro do Deuteronômio deve ser o ponto de partida da nossa conversa. Quanto a isto, podemos dizer que o Deuteronômio é um testemunho literário da complexa experiência humana. Isto, de já, nos coloca diante de questões fundamentalmente importantes para lermos o livro do Deuteronômio. Quando dizemos que o livro do Deuteronômio é um testemunho, estamos partindo do pressuposto, ou diria melhor, da constatação de que o livro do Deuteronômio não é uma fotografia da história, nem mesmo uma transcrição literal de fatos que aconteceram. Pelo contrário, o livro do Deuteronômio, por ser um testemunho, se trata de uma determinada apresentação a partir de uma perspectiva e de uma intenção a partir das quais se escreve. Noutras palavras, poderíamos dizer que o livro do Deuteronômio, enquanto testemunho, é um olhar sobre a vida a partir de uma determinada percepção e em vista de uma específica intenção. O testemunho, que é o livro do Deuteronômio, chegou até nós de maneira literária, ou seja, nós temos um testemunho escrito. Por ser um testemunho literário, nos deparamos diante de mais uma questão fundamentalmente importante. É que escrever é inventar, é criar. Sim, pois a escrita é naturalmente inventiva. Escrever é dar cores ao que é incolor. É embelezar o que nos parece feio, ou também enfear a beleza que nos assusta e nos pega por dentro, que nos ameaça, que nos move. Quando lemos o livro do Deuteronômio, portanto, devemos ter em mente que não se trata de um relato histórico, mas de uma ficção literária, que, justamente por ser uma ficção, retrata um pouco do real de toda a humanidade. Se o livro do Deuteronômio fosse um mero relato histórico ou uma fotografia de um determinado momento da história, este livro teria pouco peso, pouca importância para nós, pois um relato histórico é o relato de um fato que aconteceu e não mais se repetirá. A ficção, pelo contrário, trata de questões que acontecem o tempo todo. Por isso,
Quando dizemos que o livro do Deuteronômio é uma ficção literária, estamos dizendo que o livro do Deuteronômio trata de questões que sempre são presentes em todos os tempos e épocas. Esse testemunho literário trata da complexa experiência humana. Quando olhamos para esse testemunho como uma complexa experiência humana, devemos ter em mente que, por ser uma experiência complexa, tal experiência não está circunscrita a um momento nem a uma ótica em específico. Pelo contrário, é um tecido de muitos fios, provenientes de diversas experiências, sejam elas religiosas, políticas, como também culturais e existenciais. Por isso, no livro do Deuteronômio há o retrato de uma complexa experiência humana. Complexa porque o ser humano é naturalmente complexo. Falar de experiência é também muito importante, pois quando olhamos para o livro do Deuteronômio como o testemunho literário de uma complexa experiência, nós estamos afirmando que não se trata de mera teorização ou conceptualização, mas de uma literatura cujos temas habitavam os corpos de um povo. No livro do Deuteronômio vemos, por isso, o pus, o sangue, o último suspiro, como também o desejo, a utopia e o estrondo da vida, que pulsavam no sangue do povo em que este livro veio a nascer. A experiência testemunhada literariamente, que nós chamamos de Deuteronômio, é fundamentalmente humana. Ou seja, quando olhamos para o livro do Deuteronômio, devemos ter presente que ali não se tratam de palavras divinas, mas de uma experiência humana que, por ser complexa, abarca várias dimensões da vida, inclusive a dimensão sagrada, pois sabemos tudo é sagrado, ou ao menos está relacionado a ele. O estatuto do livro do Deuteronômio, uma vez discutido, encaminha-nos para o segundo momento desta nossa conversa, que é a questão do gênero literário do livro do Deuteronômio. Deuteronômio significa literalmente segunda lei. Seu sentido, contudo, é muito mais abrangente e está muito próximo da ideia de releitura e de atualização da lei. Quando falamos em lei, não pensamos aqui numa prescrição muito estreita e impositiva. Lei de Torá significa proposta, ensinamento, caminho de vida. Por isso estamos falando da lei que o Senhor entrega ao seu povo. E essa lei é uma proposta de vida, é um caminho de vida. E o Deuteronômio consiste numa releitura, como também numa reinterpretação dessa lei diante das novas circunstâncias de vida que surgiam naquele tempo. A construção literária do livro do Deuteronômio
segue um gênero literário bem específico. Gêneros literários têm a ver com as formas com as quais uma mensagem pode ser expressa. Ora, uma mesma mensagem pode ser expressa de várias maneiras. Por exemplo, o falecimento de alguém pode ser expresso por meio de um obituário, de um jornal, de um bilhete, de uma mensagem telefônica, como também por meio de uma canção, de uma poesia, de uma crônica, etc. Os gêneros literários são, portanto, maneiras de expressar um mesmo acontecimento, uma mesma dor, um mesmo luto, uma mesma alegria. Numa só palavra, gêneros literários são maneiras ou formas de expressar ou de transmitir uma determinada mensagem. A Bíblia também é assim. A Bíblia tem muitos gêneros literários. De Gênesis a Apocalipse, vemos a Bíblia apresentando diversas formas literárias de transmitir suas mensagens. O gênero literário do Deuteronômio é chamado de testamento. Na Bíblia, esse gênero costuma ser usado para expressar as supostas vontades, conselhos e desejos de um moribundo, ou seja, de um doente que está à beira da morte. Isso aparece, por exemplo, nos relatos de Abraão, Isaque e Jacó e do próprio Jesus, que, por exemplo, em João capítulo 13, entrega a seus discípulos a sua herança, que é a herança do amor. Os testamentos bíblicos, enquanto gêneros literários, não são reproduções literais das palavras das pessoas das quais se julgam representantes, ou seja, quando lemos um testamento na Bíblia, não devemos pensar que ali naquele testamento está expresso literalmente o que o doente disse antes de morrer. Afinal de contas, os testamentos bíblicos, inclusive o Deuteronômio, foram escritos muito tempo depois de seus moribundos terem falecido. Devem-se ler esses testamentos como uma forma que determinados grupos encontraram de dizer que esta ou aquela mensagem tem suas raízes no pensamento de fulano ou de cicrano. Ou seja, quando um determinado grupo buscava vincular uma determinada mensagem a uma pessoa em específico, esse grupo poderia lançar mão desse gênero literário chamado testamento para vincular aquela mensagem a determinada figura, geralmente uma figura que fosse muito importante na mentalidade nacional do povo. Quando muito, podemos dizer, os testamentos bíblicos expressam um desenvolvimento posterior de alguma palavra de um morto que é importante para determinado grupo. Ou seja, uma personalidade falecida, de fato, poderia ter proferido uma e outra palavra, um e outro ensinamento. Mas os testamentos consistem numa espécie de dilatação, de crescimento, de desenvolvimento posterior do que determinado falecido disse antes de morrer. O livro do Deuteronômio é assim também. Quer ser, neste caso, um testamento de Moisés.
uma das figuras mais importantes da história de Israel. Trata-se, neste caso, de uma ficção literária, segundo a qual Moisés, no dia de sua morte, transmite ao povo um testamento. Neste caso, suas recomendações quanto à relação do povo de Israel com Yahvé. Nessa ficção, Moisés discursa numa planície situada entre o sopé dos montes de Moabe e o rio Jordão, após o qual está a terra prometida. E tão logo Moisés conclui suas palavras, Moisés sobe ao monte e morre. É, assim, um discurso de um dia, o qual é seguido da morte do moribundo. Isso, é claro, em termos ficcionais. No segundo momento deste nosso primeiro encontro, nós trataremos do contexto histórico do livro do Deuteronômio, como também de seu horizonte. Olá! No primeiro momento deste encontro, nós conversamos sobre o Estatuto do Deuteronômio, como também sobre seu gênero literário. Agora, neste segundo momento, trataremos mais especificamente de seu contexto histórico e de seu horizonte. O Deuteronômio, na sua forma atual, ou seja, na forma como está diante de nós hoje, data do século 6 a.C. aproximadamente, o que o põe a uma distância de pelo menos 6 séculos depois da morte de Moisés. Falamos no Deuteronômio em seu estado atual, porque sabemos que o livro do Deuteronômio passou por diversos processos de redação e de retoques literários e teológicos. O livro, no seu nascedouro, não tinha a forma que tem hoje. Na forma como o temos hoje, já sinalizamos anteriormente, o livro data do século VI a.C., o que o põe a uma distância de pelo menos 6 séculos entre a morte de Moisés e a sua redação final. O século VI a.C. costuma ser chamado de período pós-exílico, pois se refere ao tempo posterior à destruição do Reino do Norte, que ocorreu em 722 a.C., como também posterior à destruição do Reino do Sul, que se deu em torno de 587 a.C. Isso faz com que a redação última do livro do Deuteronômio tenha ocorrido após a amarga experiência do exílio vivenciada pelo Reino do Norte sob o poderio assírio e pelo Reino do Sul sob o poderio babilônico. O período pós-exílico traz a inelutável marca do sucumbir ou do resvalar de todas as certezas do povo de Israel, como também do sonho de reconstruir a vida do povo. Por um lado, o povo experimentava uma profunda fragilidade em relação aos pressupostos fundamentais de sua fé. E, por outro lado, era cada vez mais latente no coração do povo
o sonho de reconstruir a vida nacional. Isto, sem dúvida, é o que pulsa em todo o livro do Deuteronômio. A reestruturação da vida nacional não seria possível à parte da religião. Por isso, no livro do Deuteronômio, evoca-se a figura de Moisés, um dos maiores vultos da história de Israel, para ser, em caráter ficcional, aquele que reinterpreta a lei de Deus em face das questões e dos desafios levantados no exílio e, mais particularmente, agora no pós-exílio. A literatura do Pentateuco, palavra que designa os 5 primeiros livros da Bíblia, dentre os quais o Deuteronômio é o último, provém de um tempo e de um contexto nos quais se levava em conta a lei da antiguidade, ou seja, naquele contexto, o que era antigo costumava gozar de mais primazia em relação àquilo que era novo. Isto, de alguma maneira, explica o fato de o livro do Deuteronômio ter buscado a figura de Moisés para expressar literariamente um projeto de reorganização da vida nacional. Segundo esta lei da antiguidade, o mais antigo sempre tinha mais peso. Nesse sentido, a evocação de Moisés, cerca de 6 séculos depois de sua morte, visava, antes de tudo, sublinhar o peso e a importância desta obra literária enquanto projeto de reestruturação nacional. Estes aspectos precisam ser sempre considerados durante a leitura do livro do Deuteronômio. O último aspecto que destacaremos neste nosso encontro é o horizonte do livro do Deuteronômio. Ora, o horizonte do livro do Deuteronômio, como já sinalizamos anteriormente, é a reorganização e a reestruturação da vida nacional, o que contempla, obviamente, o social, o cultural, o político e o religioso, pois estas não são dimensões estanques, isto é, separadas entre si, mas, pelo contrário, são dimensões inseparavelmente entrelaçadas, daí porque complexas. O Deuteronômio é, portanto, um projeto em forma de testamento, cujo objetivo é a reorganização e reestruturação da vida nacional do povo de Israel. O leitor de hoje pode não percebê-lo facilmente em razão de a linguagem do Deuteronômio ser, sobretudo, religiosa. Sobre isso, porém, há que ressaltar que, a despeito de ali predominar uma linguagem religiosa, o tema do Deuteronômio está para além do religioso. Seu tema é a vida do povo. Sim, a vida do povo com todas as suas ambiguidades, paradoxos e sonhos. Esse projeto, que se apresenta como um testamento, é estruturado à maneira dos tratados de vassalagem dos impérios opressores da época. Tratados de vassalagem eram documentos que as nações opressoras impunham aos povos
documentos nos quais estavam claramente expressas as exigências do país dominador em relação ao país dominado. A Assíria, por exemplo, que arrasou o Reino do Norte em 722 a.C., impunha aos povos dominados um tratado de vassalagem ou servidão que fixava as regras de relação entre esses povos e a Assíria, que era a nação dominadora. Dentre essas regras, ganhava relevo a exigência de total fidelidade desses povos em relação ao soberano assírio, o qual deveria ser reconhecido como o único senhor dos povos dominados. O Deuteronômio, ao que parece, é uma recepção subversiva desses tratados de vassalagem. A apresentação de Yahvé como o único Senhor ao qual se deve total fidelidade põe o Deuteronômio na linha de um manifesto de independência política, pois enquanto os tratados de vassalagem exigiam total fidelidade ao soberano da nação dominadora, o Deuteronômio alça a voz de maneira retumbante, dizendo que fidelidade só se deve a Yahvé. Nesse sentido, podemos compreender o livro do Deuteronômio e esse seu estilo de tratado de vassalagem como sendo um manifesto de independência política. Até o nosso próximo encontro.